Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a retirada do último navio de guerra russo da Crimeia e das lições que isso nos ensina sobre o futuro das batalhas navais. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nesta segunda-feira, 15 de julho, o vice-almirante Oleksiy Nespapa, chefe da marinha ucraniana, informou que o último navio russo de guerra foi retirado da Crimeia e enviado para uma base naval mais afastada, restando agora, nas bases navais russas na Crimeia, apenas pequenas lanchas e navios de transporte e de apoio logístico. Quando a invasão russa começou em 24 de fevereiro de 2022, a frota russa do Mar Negro era composta por 74 navios, com a Ucrânia afundando ou danificando um terço deles, incluindo a sua nau capitânia, o outrora poderoso cruzador Moskva. Mas o que efetivamente significa a retirada da marinha russa da Crimeia e quais as lições que isto nos deixa para as batalhas navais do futuro? A frota russa do Mar Negro é uma das mais antigas do mundo, fundada pelo príncipe Potemkin em maio de 1783, desempenhando um papel central na Guerra Russo-Turca entre 1787 e 1792, com a recém-fundada frota russa derrotando a poderosa frota otomana na Batalha do Estreito de Kerch em 1790. Entre os séculos XVIII e XIX, aquela frota foi crucial para a defesa dos interesses russos no Mar Negro, com as suas ações acelerando o enfraquecimento do Império Otomano e garantindo o aumento da influência da Rússia imperial sobre todo o Cáucaso. No início do século XX, após o fim da Revolução Soviética, todos os navios da frota do Mar Negro foram destruídos, iniciando-se nos anos 20 um ambicioso programa de construções navais que resultou em 400 novas embarcações. Durante a Segunda Guerra Mundial, após a Alemanha capturar a Crimeia em outubro de 1941, a frota russa do Mar Negro abandonou a sua base em Sebastopol, rumando para portos mais afastados, com centenas de navios se perdendo nesse processo. Após a Segunda Guerra Mundial e com o início da Guerra Fria, a frota russa do Mar Negro voltou a ganhar muita importância, principalmente depois da entrada da Turquia na OTAN, que colocou o Estreito do Bósforo na esfera de influência da aliança. Mas, graças ao Tratado de Montreux, assinado em 1936, tanto a Rússia como a OTAN são obrigadas a respeitar regras e limites sobre os tipos de embarcações de guerra que podem passar pelos estreitos turcos, como, por exemplo, a regra que impede o trânsito de navios de guerra com mais de 15 mil toneladas, efetivamente barrando a operação de porta-aviões no Mar Negro. Esse tratado também impede a OTAN de manter mais de 45 mil toneladas em navios de guerra naquele mar. E mesmo navios de guerra mais compactos, como fragatas e destroyers, pertencentes a nações não diretamente banhadas pelo Mar Negro, só podem permanecer na área por no máximo 21 dias. Por conta de todas essas limitações, a Rússia, através da sua frota do Mar Negro, foi sempre a força naval dominante na região, ultrapassando, por larga margem, as forças navais combinadas da aliança, representadas pela Turquia, Bulgária e Romênia. E por isso, quando a invasão russa da Ucrânia foi lançada, Vladimir Putin usou todo o poder da sua frota para duas missões principais: bloquear todos os portos e bases navais ucranianas e lançar mísseis de longo alcance contra alvos no interior da Ucrânia. No total, cerca de um quarto de todos os mísseis lançados pela Rússia contra a Ucrânia o foram a partir de navios e submarinos no Mar Negro. A ameaça representada por essas embarcações era tão grande que, apesar da guerra decorrer principalmente em terra, os ucranianos dispensaram um grande esforço para tentar enfraquecer a capacidade naval russa, empregando inicialmente mísseis antinavio, com um míssil de fabricação ucraniana, o R-360 Netun, afundando no dia 14 de abril de 2022 o poderoso Moskva, o maior navio de guerra da Rússia no Mar Negro. A destruição da sua nau capitânia levou a frota russa a se adaptar, com a primeira medida sendo o afastamento dos seus navios para além do raio de alcance dos mísseis ucranianos, que ronda os 300 quilômetros.
Mesmo a essa distância, os navios russos ainda eram capazes de realizar as suas duas missões principais: o bloqueio dos portos e bases navais ucranianas e o lançamento de mísseis de precisão e de longo alcance, obrigando a Ucrânia a procurar outras soluções, como, por exemplo, o emprego de mísseis diretamente contra as bases navais e portos ocupados pela Rússia. Através dessa tática, que envolveu inclusive o emprego de mísseis britânicos e franceses de longo alcance como Storm Shadow, os ucranianos conseguiram atingir e danificar perto de uma dezena de embarcações russas, o que incluiu até mesmo um submarino que estava na doca seca da base de Sebastopol. Nem mesmo a imponente sede da frota russa foi poupada, com mísseis ucranianos destruindo-a totalmente. Para embarcações russas menores, como as lanchas, os ucranianos continuaram usando drones aéreos. Mas, como os russos afastaram também essas embarcações da costa ucraniana, Kiev foi forçada a inovar mais uma vez, passando a empregar drones navais de forma cada vez mais massificada. O resultado disso foi uma frota composta por centenas de drones navais que permitem aos ucranianos realizarem ataques do tipo enxame, com dezenas avançando e atacando a partir de várias direções em simultâneo, dificultando muito as manobras evasivas e as ações de defesa da tripulação. E foi essa mescla de soluções, começando com o emprego dos tradicionais mísseis antinavio e evoluindo para o uso de mísseis de precisão de longo alcance contra portos e bases navais, e culminando com o emprego de drones navais em ataques do tipo enxame, que a Ucrânia conseguiu afundar ou danificar cerca de 1/3 de todas as embarcações da frota russa do Mar Negro, obrigando a Rússia a retirar todos os seus navios de guerra que estavam destacados em bases na Península da Crimeia, enviando-as para bases bem mais afastadas. Com essa retirada, a Rússia reconheceu a sua incapacidade de operar livremente em um mar que antes da guerra era classificado por Moscou como um lago russo. As lições deixadas por isso são muitas, com a primeira sendo a de que não podemos, em hipótese alguma, subestimar o nosso adversário. A Rússia, ao operar grandes navios de guerra a menos de 300 quilômetros da costa ucraniana, ofereceu a oportunidade para ataques com mísseis antinavio, com isso custando a já referida perda de uma das maiores embarcações russas em menos de 2 meses de guerra. A segunda lição é que as batalhas navais já não são travadas apenas por navios. Na Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra do Pacífico, as batalhas navais passaram pela revolução dos porta-aviões, com as maiores e mais importantes batalhas entre os Estados Unidos e o Japão se decidindo não no mar, mas nos céus. E agora, no século XXI, no Mar Negro, as batalhas passaram por outra revolução, protagonizada pelos drones aéreos e principalmente os navais, com os mísseis de longo alcance e elevada precisão, desempenhando também um papel importante na destruição das infraestruturas de apoio aos navios. E por fim, a derradeira lição deixada é que o poder das marinhas já não pode ser medido pelo número de navios que possui, mas sim pela capacidade em projetar poder através de uma vasta gama de novos meios, como drones aéreos, navais e mísseis. O fato de um país praticamente sem marinha ter obrigado a poderosa marinha russa a abandonar as suas bases na Crimeia é um feito de gigantesca importância e que servirá para reformular muitos paradigmas da guerra naval moderna. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.